Aqui é a Dani Koschenborger, sou especialista em comunicação infantil. E hoje nós vamos continuar falando sobre os temperamentos, não é isso? Já falamos sobre o colérico, né? E hoje mais uma live às 12h12, para a gente começar a conversar sobre a maternidade, né? Como se comunicar de uma forma melhor com seus filhos, para que você consiga, né, educá-los sem precisar bater, sem precisar gritar, sem precisar colocar de castigo. E o que a gente quer é estabelecer uma relação de respeito com os filhos sem precisar recorrer à punição. E isso é possível, né? Através do poder da comunicação afetiva e efetiva, que é o que eu trago para vocês aqui sempre, certo? E nessa live eu vou falar para você sobre os perigos, né? De achar que tá tudo bem uma criança ser quieta demais. E que só porque ela é tranquila, você não precisa se preocupar com a educação emocional dela. E se você já gostou desse tema, já compartilha aí a live. Se você tá me vendo pelo YouTube, né, já se inscreve aí no canal do YouTube, ativa as notificações para você ficar por dentro dos próximos conteúdos, certo? E para quem tá me assistindo no ao vivo, agora, eu vou começar com o conteúdo e caso você tenha perguntas no final, sempre eu vou procurar responder aí e você pode deixar nos comentários também depois do vídeo, que eu vou te responder com todo amor e carinho. Então, pra gente começar falando sobre os temperamentos, né? O temperamento, recapitulando aqui um pouco, o temperamento ele nasce com a gente, né? É o modo como a criança vai se expor, se expressar no mundo. É através das emoções que ela sente e a partir dessas emoções que o temperamento ele vai influenciar o nosso comportamento, né? O comportamento da nossa criança. Como eu falei na outra live, nós temos os 4 temperamentos dentro de nós, né? Mais 2 são mais evidentes e os 4 temperamentos são o colérico, o sanguíneo, né? Que a gente ainda vai falar, o colérico a gente já falou, o sanguíneo a gente ainda vai falar e hoje nós vamos falar sobre o fleumático e o melancólico. E o primeiro ponto cego dos pais nesses comportamentos, nesses temperamentos, é que eles acham que a criança, o fato da criança ser quieta, dela não dar trabalho, que tá tudo bem com elas. E isso nem sempre é verdade, né? Os temperamentos fleumáticos e melancólicos, quando as coisas não saem bem, quando elas não estão como eles gostariam, né? A emoção que invade primeiro essa criança é a tristeza. Diferente dos coléricos e dos sanguíneos, que é a raiva, né? Neles é a raiva e nos fleumáticos e nos melancólicos, a primeira emoção que eles têm é a tristeza, né? Essa é a diferença que tem entre uma criança, né, que parte para cima da pessoa querendo brigar, né, e aquela que se recolhe, se fecha, chora muitas vezes. Então, nós vamos começar a falar algumas características dos fleumáticos. Lembrando que não fui eu que inventei esses nomes, né, para os temperamentos. Eles são assim, simplesmente são assim, né? Tem um porquê, mas não fui eu que inventei. São estranhos, vamos dizer assim, né? Então, na outra live, eu contei que o meu temperamento é o colérico, né? E hoje eu vou contar que o meu marido é o fleumático. Então, já vai aí identificando se a sua criança é assim, ou se você é assim, ou se o seu marido é assim, certo? E o fleumático é aquela criança que se impressiona pouco com as coisas, ou reage pouco, ou quase nada diante dos acontecimentos. Na verdade, é muito difícil fazer um fleumático se movimentar, entrar em ação. Isso quando criança, né? Tem como estimular isso, mas quando criança, o natural dela é esse. Então ele é mais tranquilão, ele é na paz, ele é de boa, ele é na dele. É uma característica do fleumático. Então a impressão, ela é de pouca duração. E as coisas, elas não ficam por muito tempo dentro dela. Então o fleumático, ele não guarda rancor. É muito difícil ele guardar um rancor. Então ele tem uma afetividade, pelas pessoas, mas ele não costuma demonstrar muito isso. E ele ama as pessoas, mas ele não costuma demonstrar muito esse amor, né? Aí o que é legal é a gente alinhar expectativas, né? Porque se a gente fica esperando super demonstrações de amor para as pessoas, assim, né? Super demonstrações de amor de uma criança que tem essa natureza, a gente pode se frustrar muitas vezes, desnecessariamente.
porque a gente está esperando mais emoção do que ela realmente tem, do que ela realmente não é que ela tem essa emoção, mas ela tem dificuldade de demonstrar. Então essa criança, se ela não fica o tempo inteiro dando provas de amor, abraçando, beijando e dizendo o tempo todo que ama, então pode ser que isso seja pelo temperamento dela. E aí o fleumático, ele é aquele que quando já é adulto, você fala assim pra ele: fala que me ama. E ele: por quê que você quer? Você não já sabe? E ele não fala que te ama. E aí a gente sofre querendo ouvir aquele eu te amo, né? E ele diz que não vai dizer porque você já sabe que ele te ama. Então o desinteresse pelas coisas que acontecem ao redor é quase completo, vamos dizer assim. É aquela criança, tá todo mundo brincando, tá todo mundo se divertindo e seu filho tá lá, do seu lado lá. E aí você diz assim: vai lá, filho, vai brincar. E ele diz: não, vou ficar por aqui mesmo, né? Que tá bom, que tá bem assim. E aí você não entende como ele não tá aproveitando tudo aquilo que tá acontecendo, né? Mas é a natureza dele ser mais tranquilo. Então ele gosta de ficar assistindo muitas vezes TV. E aí a gente precisa ter cuidado com essa TV que ele assiste, né? Porque muitas vezes ele passa muitas horas do dia nas telas, né? Hipnotizado lá, tranquilão pela aquela televisão que tá passando, né? Aquelas cenas. E aquela necessidade de movimento que tem o colérico, que tem o sanguíneo, o fleumático não tem. E aí que a gente precisa estimular, aí que a gente precisa tomar cuidado para não cair em desequilíbrio, essa falta de ação. Então, se um temperamento desse ele é alimentado na inércia, né, na forma de ficar parado, muitas vezes na hora que ele precisa de uma iniciativa, de um arrojo para a vida, para arrancar, para decidir as coisas, para conduzir as coisas dele, né? Pode fazer muita falta. Então a gente tem que estimular para que a criança saia dessa inércia que ele tem de natureza. Então é uma criança que ele não se irrita facilmente. Quando adulto, ele trabalha mais lento, mas ele é assíduo, ele é constante, ele não se perturba com as situações, né? Ele é o cara que você pode contar no trabalho. E aí, pelo fato dele não se irritar facilmente, né? O fleumático, ele é um excelente mediador. Isso é um ponto bom que pode ser muito bem aproveitado se os pais forem entenderem esse temperamento da criança. Então, ele é um mediador até nas brigas, né? Em uma discussão, por exemplo, ele consegue acalmar um lado, consegue acalmar o outro lado e ainda falar assim: vocês estão percebendo que vocês estão brigando e falando a mesma coisa? Então esse é o fleumático. E ele também é muito inteligente, mas ele não costuma exibir isso, essa inteligência toda dele. Então muitas vezes a gente nem sabe quantas coisas já tem dentro da cabeça daquela criança. Aquela criança que é fleumática. E ele não tem essa necessidade de ficar se exibindo, como é uma necessidade do sanguíneo, e nem a necessidade de ser admirado, como é uma necessidade do colérico, né? Que ele quer ser admirado a todo custo. Não é uma necessidade do fleumático. Ele não fica se exibindo, mas ele é muito inteligente. E aí, também tem um outro ponto, que a vontade do fleumático ele é fraca. É uma coisa para os pais ficarem atentos, né? Para eles terem cuidado, os pais precisam terem cuidado nessas coisas. Porque o que acontece é que muitas vezes, em uma família que tem mais de um filho, pode ser que tenha uma criança que o temperamento é colérico, que é o da raiva, né? E o outro temperamento, por exemplo, pode ser o fleumático, que é o da tristeza, por exemplo. Aí, naturalmente, os pais se preocupam com quem? Com o filho que tem o temperamento colérico, que é o mais difícil, visivelmente, né? Vamos dizer assim. E aí, os pais, eles sempre dizem que o fleumático é fácil, que é só ir levando as coisas. Então, os pais ficam preocupados com o colérico e esquecem do fleumático. E aí vai só levando as coisas. Não é fácil, né? Muitas vezes, o que acontece? Os fleumáticos e os melancólicos, a gente acha que tá tudo bem, porque eles são lá introvertidos, ou seja, eles são vertidos. O que é introvertidos, né? Vertidos para dentro, virado para dentro. Ou seja, eles acabam muitas vezes não dizendo o que acontece dentro deles de verdade. E já os coléricos e os sanguíneos, que são extrovertidos, virados para fora, eles deixam muito claro quando as coisas não vão bem. E os introvertidos não, eles guardam. E aí os coléricos, ele tem uma vontade forte, né? E quando a gente
E a gente faz o quê? A gente acaba atendendo a criança que é colérica e que é sanguínea, porque elas vencem a gente pelo cansaço. E aí já os fleumáticos que têm uma vontade fraca, né? Às vezes eles falam alguma coisa pra gente e a gente esquece e não atende. Porque eles não ficam insistindo como os outros. Ele também esquece, até ele mesmo esquece que ele pediu tal coisa. Acaba que passa o tempo e acaba que a gente não atende a vontade que já é fraca do fleumático, e aí a gente nem percebe que a gente está estimulando para que ela continue sendo fraca. E aí a Isabela Minatel, né, ela conta uma história de uns pais que aconteceu exatamente isso que eu tô falando para vocês. Que a filha mais velha, ela queria muito fazer ginástica olímpica. E aí os pais rodaram a cidade para encontrar onde que tinha essa bendita dessa ginástica olímpica. Porque ela queria, Ela queria fazer ginástica olímpica. E aí os pais rodaram a cidade inteira para entender, para achar onde que estava essa ginástica olímpica para a criança poder dar sossego porque ela queria. E aí, a mais nova, que era uma fleumática, ela que tem a vontade mais fraca, disse umas 3 vezes para os pais que ela queria fazer natação. E aí na esquina da casa deles tinha uma natação. E o que aconteceu? Nunca se lembravam de ir matricular. Rodaram a cidade inteira atrás da ginástica olímpica, porque a outra mais velha insistia, e da fleumática não. E isso acontece muitas vezes. A gente coloca o foco nos que estão chamando a atenção, nos que estão chamando a nossa atenção. E aí os que são quietinhos, vocês acabam ficando esquecidos. Vocês veem essa situação? Aí tem uma outra família que eu conheço que acontece isso também. Um filho é colérico e o outro é até um pouquinho, nem chega a ser fleumático nem melancólico, ele é mais para sanguíneo. Ele é sanguíneo. E mesmo assim, entre uma vontade e a outra vontade, quem ganha? A do colérico. E aí os pais acabam fazendo tudo o que o colérico quer e deixam de lado o que o outro quer. Isso acontece muito. Então, a gente precisa, né, dar uma olhada nisso com mais cuidado, com mais carinho. Se a gente não ajudar essa vontade, né, que é fraca de natureza dos fleumáticos, se a gente não cuidar, se a gente não regar essa vontade, ela nunca vai crescer. E aí ela pode até morrer. Vocês já viram aquelas pessoas que não faz diferença se elas estão ou se elas não estão? Que é a mesma coisa? Que a sua ausência ou a sua presença não faz diferença? É porque essas pessoas já morreram por dentro. Porque a gente não conseguiu ajudar, alimentar essa vontade delas quando elas eram crianças. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Então a gente tem que alimentar essa vontade dos fleumáticos que é pequena. E aí a imaginação dos fleumáticos, ela também é um pouco pobre. Eles não são muito imaginativos, mas para compensar, eles têm uma memória bem desenvolvida. Eles se lembram de todos os detalhes. E aí ele tem essa memória que é impressionante. Então, a questão é você alimentar essa vontade, né? E fazer com que ele seja cada vez mais para fora. Cada vez mais para fora. Então, procure que ele fale dos sentimentos dele, preste atenção, né? E uma coisa interessante é você analisar, alinhar a expectativa e não deixar que ela entre em desequilíbrio, até o ponto dele ficar sempre parado. Então, se você já sabe que ele é uma pessoa mais parada de natureza, então você tem que entender que ele tem isso, tem essa característica, mas ao mesmo tempo você tem que ajudar que ele não entre no desequilíbrio de ficar demais. Então você tem que estimular, mas ao mesmo tempo entender. Então, os fleumáticos, quando eles têm essa vontade deles alimentada, eles são pessoas interessantíssimas, muito interessantes. Eles são muito inteligentes, eles são divertidos, eles são leves, eles são suaves, eles são da paz, eles são do amor, eles são bons mediadores, né? Eles têm a memória muito boa em detalhes, né? E eles são pessoas com quem você pode contar. Então, alguém já conseguiu se identificar aí? Identificou os filhos? Pois é, ou então às vezes a si mesma, os maridos, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre os melancólicos.
E aí, como eu disse antes, os melancólicos também têm essa primeira resposta à frustração vindo da tristeza e não da raiva. E aí os acontecimentos para os melancólicos, eles não impressionam muito. E as suas reações, elas também costumam ser mais lentas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo da gente adulto. Vamos imaginar que um acidente, aconteceu um acidente, né? E tem uma sala onde tem pessoas que têm todos os temperamentos, os 4 temperamentos. E aí todos ficam sabendo na mesma hora que aconteceu esse acidente. Se tiver o colérico vai dizer: aonde foi esse acidente? Eu quero ver. Aí se for o sanguíneo, ele vai pensar assim: meu Deus, será que foi com alguém conhecido? Meu Deus. Já o melancólico e o fleumático, ele vai pensar assim: será que precisa gastar essa energia toda por causa desse acidente? Deixa eu ver o que está acontecendo. Ah, não. Os coléricos e os sanguíneos já estão lá perguntando. Deixa eu esperar, né, as respostas deles. Quando eles trouxerem essas respostas, eu fico sabendo. Então, eles são mais tranquilos. Não adianta você querer apressar eles, você querer que eles tenham um outro tipo de reação, porque é a reação deles. Eles são mais tranquilos, então eles vão economizar nas reações. Não vai ter jeito. Mas não confunda, porque nos melancólicos, apesar da a impressão neles seja fraca, né, ela perdura por muito tempo. Ela fica profundamente na alma deles, apesar dele não deixar transparecer. Então, não é porque o melancólico não tá lá esperneando e chorando que ele não tá sentindo. Isso é uma coisa importante, né? Porque às vezes, dentro da alma de uma criança melancólica, tem muito mais coisas, tem muito mais sentimentos do que a gente acredita. E aí você olha pra ela e ela tá com uma carinha boa, mas por dentro ela tá sentindo várias coisas que a gente não vê. Então a criança que é melancólica, ela é bastante afetiva e também ela é reflexiva. E aí dentro dela tem muito afeto. Então se você tem uma criança que é muito afetiva, provavelmente ela é melancólica. Ela tem muito afeto, então ela tá sempre pronta a te dar um abraço, ela tá sempre pronta a te ouvir. O afeto ela tem de sobra, né? E aí, o que toda criança precisa é de afeto, né? E aí os melancólicos, eles dão mães excelentes. Porque toda mãe que é muito afetuosa ajuda muito as crianças, né? Então, os melancólicos são ótimas mães. E aí, ela é uma criança também que é muito reflexiva, os melancólicos, né? Então, elas pensam demais. E elas sempre estão buscando uma razão. Elas ficam pensando assim: por que será que isso está acontecendo? Será que a culpa foi minha? Será que alguma coisa que eu deveria ter feito eu não fiz? E aí elas vivem num diálogo interno muito intenso. E às vezes esse diálogo interno é tão intenso que elas nem escutam quando a gente chama do lado de fora. Elas estão lá pensando, pensando e pensando. E aí o melancólico, ele aprecia a solidão. Não é que ele goste o tempo inteiro de ficar sozinho, mas se ele tiver um momento, e aí é isso que é legal a gente respeitar, né? Que se ele tiver um momento do dia que ele pode ficar um pouquinho mais sozinho, deixar um pouquinho aquele cansaço baixar, organizar as ideias dentro dele, ele vai gostar muito, muito mesmo. Os coléricos e os sanguíneos não entendem nada disso. Como assim ficar sozinho? Que história é essa? Porque os coléricos e os sanguíneos, eles adoram os estímulos, né? Eles querem falar o tempo inteiro, eles querem interagir o tempo inteiro, ele quer estar com os outros o tempo inteiro, conversando, fazendo, qualquer coisa que seja, diferente do melancólico. Então é legal, até para alinhar expectativas, quando a gente tem crianças que são coléricas, né, e sanguíneas, e aí a gente quer que ela brinque sozinha, e ela não brinca, porque não é a natureza delas. Então vai demorar um pouquinho para que ela brinque sozinha. Já se ela for do temperamento melancólico ou fleumático, isso pode acontecer até bem mais cedo, né, dela brincar sozinha. E aí já o legal é que você se esforce para brincar um pouco com a sua criança que é fleumática ou melancólica, justamente para fortalecer os laços afetivos nela. Porque senão você vai brincar sempre com os outros que te pedem, que exigem a sua presença,
e aí você não brinca com o que não tá exigindo. E aí o coração do melancólico, ele é cheio de afeto, de desejos, que são às vezes indefiníveis, porque às vezes nem ele mesmo sabe o que ele sente, né? Ele quer, ele gosta, mas ele não sabe explicar. Ele não sabe colocar pra fora o que ele tá sentindo. E aí você precisa ajudar a sua criança a nomear as emoções dele. Tem um trabalho que eu faço que é de nomear as emoções. Ajudar a criança a nomear as emoções dela, porque muitas crianças têm essa dificuldade. Então, ele gosta de se trancar dentro de si mesmo, né? De fugir desse barulho que é esse mundo. É uma característica do melancólico. E é esse trabalho, esse diálogo interno que ele tem, que eu já falei antes. E aí ele é muitas vezes muito reservado. E aí ele sente, quando ele não sente confiança em alguém, ele vai se fechar mais. Mas quando ele sente a confiança em alguém, ele vai ser muito feliz, ele vai adorar conversar, ele vai adorar confiar em você. Então, por exemplo, se ele chega num grupo novo, né, num lugar novo, ele fica na dele, esperando, observando, mas depois que ele confia em você, ele conversa, ele interage, ele fica super à vontade. Mas primeiro ele dá uma fechada. E às vezes ele não deixa claro o que ele quer falar. Então, por exemplo, né, tem um exemplo que eu escutei de uma mãe que era assim, que era melancólica, e ela tava falando com um filho que era fleumático, ou seja, dois que têm dificuldade de colocar pra fora o que eles sentem, certo? E aí o filho, né, ela ligou pro filho e falou assim, filho, moram na mesma cidade, filho, eu vou mudar, eu vou fazer a minha mudança no sábado. E aí, o que ela tava querendo falar? Ela tava querendo pedir ajuda. E aí o filho, que também era lá introvertido, sendo fleumático, ele não captou a ideia da mãe. E aí ele pensou assim, ó, já que ela tá falando o que ela vai fazer no sábado, eu vou contar o que eu vou fazer no meu sábado. E aí ele disse, ah é, mãe? Então nesse sábado eu vou pra igreja. E aí o que aconteceu? A mãe ficou frustrada, né? Porque o filho não foi ajudar. E o que ela fez? Ligou pra outra filha e falou assim pra filha, ô filha, eu acabei fazendo toda a minha mudança sozinha, porque eu liguei lá pro seu irmão e ele disse que não vinha porque ia pra igreja. Vocês conseguem perceber que, na verdade, a mãe, ela não pediu ajuda. Ela disse que ela ia se mudar no sábado, mas ela não chegou a pedir ajuda. Por isso, entender de temperamento faz toda a diferença, né? Porque os dois, eles não se entenderam aqui nesse exemplo que eu dei. Eles não conseguiram chegar numa comunicação que era eficaz. E muitas vezes o seu filho, que ainda é uma criança, ela também não vai conseguir dizer o que ela realmente quer. E aí que você tem que estar atenta para ajudar ele, né? Para que ele diga o que ele realmente quer. Tem que ler nas entrelinhas e ajudar ele a colocar para fora. E aí o melancólico, muitas vezes, ele adia as decisões dele. E aí o melancólico, ele adia as decisões porque ele tem medo de fracassar. Então as crianças, elas pensam assim, né? Aliás, os adultos também, não só as crianças, né? Ah, eu podia ir, eu podia até fazer, mas vai que dá errado. Vai que lá tá pior do que aqui onde eu tô. Então ele acaba muitas vezes adiando as decisões por causa disso. Então são pessoas que são mais indecisas e elas ficam adiando e prolongando por muito tempo essa situação que não tá agradável pelo medo que ela tem do outro lado está bem pior. E aí você precisa ajudar que a sua criança tome as decisões. Então lembra que quem assistiu a minha live dos coléricos, eu falava que o colérico ele gosta de mandar na própria vida. Então, no colérico, você tem que fazer o quê? Você tem que dar as opções pra ele. Dar as opções pra ele. Porque senão, aquilo que você não quer é justamente o que ele vai querer. Justamente pra te confrontar. Porque é da natureza dele. Já o melancólico é o contrário. Você tem que perguntar pra ele, qual é a blusa que você quer vestir hoje, meu amor? Pergunte pra ele. Porque você tem que ajudar que ele tome as decisões. E quanto mais cedo você fizer isso, melhor vai ser pra ele. Mais fácil vai ser para ele tomar essas decisões, porque já vai ser difícil para ele de natureza. Então você vai falar assim, ó, ajuda ele a escolher o que ele vai vestir, pergunte para ele. Você tem que trabalhar justamente isso, essas escolhas, esse processo de escolha nele, que ele possa cada vez mais tomar decisões para que seja mais fácil no futuro, né? E aí, eles também são um pouco mais lentos, eles se atrasam com mais facilidades.
mais facilidade. Então, se você convive com uma criança, com um melancólico, mesmo que seja um adulto, pode ser que vocês tenham até algumas discussões por causa disso. Algumas discussões desse timing, né, que o melancólico tem. Que ele é um pouquinho mais lento. Se você tem uma criança que é melancólica, por própria natureza ela vai ser mais lenta. Toda criança já é mais lenta do que o adulto. Mas o adulto, com o tempo, ele vai treinando essa habilidade de se trocar, de se vestir. Então ele faz isso por décadas. E a criança, né, ela ainda não teve tanto tempo assim. Então, com essa criança que é melancólica, né, que ela tem essa lentidão de natureza, então você tem que ter um estoque de paciência aí um pouquinho maior, porque você vai precisar. Porque ela vai ser um pouquinho mais demorada para fazer as coisas, mesmo quando ela for adulta. E aí, se você, por exemplo, se você tiver que atravessar um rio lá, enquanto os coléricos e os sanguíneos já estão lá do outro lado do rio, o melancólico tá ainda pensando, como será a melhor forma que eu vou atravessar aqui? Será que é assim? Será que é assado? Então ele não é competitivo ao extremo por natureza, né? Ele não tem esse desespero em ganhar, mas ele faz as coisas no tempo dele e do jeito dele. E aí outra característica é que o melancólico ele tende um pouco a ser pessimista e ele desiste facilmente. O contrário do colérico, que quando tem a oposição, aí é que ele quer as coisas. Quando alguém diz pra ele, não, você não vai fazer tal coisa. Aí é que ele fala, agora que eu vou. O contrário do melancólico, se você coloca uma imposição para ele, como ele já tem essa dificuldade de vencer os desafios, aí é que ele vai falar assim, então tá bom. Então eu acho que essa oposição que estão fazendo para mim deve ser porque ela não deve ser boa. E aí o que ele faz? Desiste. E aí que a gente tem que incentivar para que ele não desista dos desafios. Então você tem que encorajar o seu filho que é melancólico, justamente para que ele consiga não desistir das coisas da vida. E isso é desde criança. Quanto mais cedo, melhor. E aí a criança que é melancólica, ela é muito conectada com ela mesma. E com uma facilidade de se conectar também com o sagrado. Então elas são pessoas que são muito facilmente ligadas à fé. E isso também é ótimo, né? E, justamente por isso, elas têm uma capacidade de empatia muito grande, de se colocar no lugar do outro. E aí, aliás, isso aí é um cuidado que tem que ter. Justamente porque essa empatia, né, de se colocar no lugar do outro, o que pode acontecer? Entrar em desequilíbrio também. E essa empatia que ela tem para os outros. Dela não se olhar primeiro, né? E deixar sempre ela para depois. E aí, muitas vezes, ela deixa que o outro passe por cima dela, que o outro passe na frente dela, não é isso? E aí, muitas vezes, ela não tá numa posição de ser humilde, não é por isso. É uma posição de submissão à vontade dos outros, né? Então, ela tá se dobrando, ela tá se curvando para os outros passarem por cima, o que também não é saudável, não é verdade? Então, se você tem uma criança que é melancólica, né? Você deve lembrar que ela não precisa ceder todas as vezes. Também, você tem que lembrar que ela, de vez em quando, ela precisa ser mais enérgica para resolver as coisas. O contrário dos outros, né? Você tem que dar um pause nos outros temperamentos e nesse aqui você tem que fazer o quê? Você tem que falar, olha, às vezes você tem que ser mais enérgica. Então, elas gostam desse apoio das outras pessoas, né? Nem que seja só com a presença, para elas se sentirem um pouco mais seguras na hora de tomar essas decisões, essas ações. E às vezes ela não precisa só, mesmo que não seja só de ajuda, mas se ela sente que a pessoa tá ali para ela vai se sentir mais fortalecida, né? Ela vai sentir que ela não tá ali sozinha, que essa presença vai dar segurança para ela fazer as coisas. Então, vocês conseguiram identificar a criança de vocês aí? Ou vocês mesmas, como vocês são, ou seus maridos. Então vocês viram como várias coisas elas ficam encobertas atrás de uma criança quieta? Não quer dizer que só pelo fato dela estar quieta que tá tudo bem. Então a diferença é que muitas vezes ela não coloca para fora o que ela sente. E aí tá o perigo. Justamente porque ela não coloca aquilo que ela tem pra fora. E aí, pra gente fechar aqui, e aí vale o alerta, né? Porque às vezes, né, os coléricos e os sanguíneos, que são o da raiva, né, eles atropelam o fleumático e o melancólico.
isso faz com que o colérico e o sanguíneo, eles perdem excelentes contribuições. Vocês sabiam? Porque o que acontece, né? Às vezes, tanto o pai, se o pai ou a mãe for colérico ou sanguínea e tiver um filho fleumático ou melancólico, que são os mais quietos, eles atropelam os filhos. Ou, às vezes, os filhos que são mais melancólicos ou fleumáticos, eles se deixam atropelar pelos filhos. E os próprios irmãos também podem atropelar os outros irmãos. Então, aí que tem que ter cuidado. E aí, muitas vezes, quando as coisas dão errado, né, o melancólico diz assim para os outros, né? Eu já sabia que ia dar errado. Eu já sabia desde o princípio. E aí o colérico e o sanguíneo fica muito bravo. Fica muito bravo, né? E ele fala assim, por que você não disse antes? Aí o melancólico que acaba guardando, o fleumático que acaba guardando, fala assim, olha, eu tentei te falar 3 vezes, mas você não deixou que eu te falasse. Ou então ele fala assim, olha, ninguém perguntou minha opinião, eu fiquei quieta. Então, a minha dica é, pergunte a opinião dos mais calados. Ouça eles com atenção. Preste atenção nas considerações que eles vão ter, né? Porque eles podem ter informações muito relevantes que a gente só alcança quando a gente dá voz, quando a gente dá vez para esses que são mais calados. E aí, se você tem uma criança melancólica aí, você tem que estimular que ela coloque para fora as suas opiniões, as suas vontades. Percebem como o desafio de educar é imenso? Se você tem uma criança e cada uma delas tem um temperamento, que vem da raiva ou da tristeza, você vai precisar educar aí cada uma à sua maneira. Cada uma à sua maneira. E eu sei que você consegue, porque é totalmente possível. A gente pensa muito e age pouco. Verdade, o que acontece? Deixa as outras pessoas passarem por cima de vocês. E não pode. Deixa os coléricos, aqui ó, estou me apontando porque é verdade, deixa os coléricos passar por cima de vocês. E não pode. Vocês são ótimos. E aí, acontece o que acontece. Quando vocês têm... Sabe aquela frase que diz assim, olha... As pessoas dizem assim, ó... Nossa, mas essas 2 pessoas foram educadas pelo mesmo pai, pela mesma mãe. E aí... E o que acontece? E um deu certo e o outro deu errado. E por que é? Por isso. Porque as pessoas, elas são diferentes e elas têm necessidades educacionais diferentes. E aí... Se você educa os seus filhos que são diferentes da mesmíssima forma, pode ser o seu jeito de educar dê certo para um e não dê certo para o outro, porque são crianças diferentes. Então, aí vem o cuidado. Você tem que entender as necessidades individuais que cada um tem. E aí, o que é mais legal tenha um momento da sua vida, no seu dia, na sua semana que seja, para estar individualmente com cada filho e observar como que ele é. E aí você vai brincar com ele do jeito dele, de como ele é, falar com ele do jeito que ele é, de acordo com a necessidade de cada filho. E aí a gente tem que ter cuidado, né, com a casa emocional que a criança vai ter. Então, se ela vem dessa casa emocional que é da tristeza, que é a casa emocional dos fleumáticos e dos melancólicos, a sua forma de educar, e se a sua forma de educar ela também reforça essa tristeza na sua criança, ela vai desenvolver ainda mais, vai fortalecer ainda mais a sua casa emocional na tristeza. E aí, diante das frustrações da vida, ela acaba sempre voltando ali para aquela tristeza. E uma tristeza que sempre volta pode virar o quê, gente? Depressão. Então, esses são os temperamentos que têm mais tendência a ser depressivos. E aí é que tá. Aí que tem que ter cuidado. Então, por isso que a gente tem que estar sempre consciente de como fazer a educação emocional da nossa criança. Lembrando o que a nossa ação produz dentro daquela criança. Então, a gente precisa entender do temperamento da criança e fazer a gestão adequada do ambiente para que ela cresça e se desenvolva da melhor maneira possível. Conseguiram aí identificar, gente, os filhos de vocês? Me contem, conseguiram se identificar? Viram quantas coisas estão por trás das crianças quietinhas? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque muitas vezes
a gente acha que tá tudo bem e a gente só procura ajudar aquele que tá dando trabalho pra gente, que a gente tá vendo. E a quietinha, a gente nunca sabe o que tá passando dentro dela. E aí você tem que se preocupar, porque o que tá mostrando pra você, ele fala o tempo inteiro o que ele tá sentindo. E o que não tá falando, não é verdade? Se você se identificou com esse perfil, então a primeira coisa que você tem que fazer, prestar atenção no que eu falei de característica, e a mesma coisa que vale pra criança, vale pra você. Então, se você gosta de ficar um pouquinho mais sozinha, você tem que dizer. Porque as pessoas, elas não sabem o que a gente pensa, a não ser que a gente fale. A gente acha que as pessoas sabem o que a gente pensa, como a gente é, mas a gente não sabe. Se ninguém fala pra você, você não vai saber. A pessoa às vezes não acha. Lembra da mãe que falou assim, olha, eu vou fazer mudança no sábado. O filho deveria falar, olha, nossa, minha mãe vai fazer a mudança, eu vou lá ajudar. Mas ela não pediu ajuda. Então, se você percebe isso, peça ajuda. Diga, coloque pra fora o que você tá sentindo. As pessoas, elas, entre aspas, elas não têm obrigação de saber o que você sente. Nem o que você sente e nem o que seu filho sente, por exemplo. Então, coloque pra fora. Acha que tem que adivinhar, mas não tem, gente. Por exemplo, eu tenho um marido fleumático. A emoção dele, ela é um pouquinho mais... como eu posso dizer? Ele não é muito expansivo nesse sentido. Então, o que eu faço? Eu falo pra ele como eu espero a reação que eu quero que ele tenha. Então, é isso. A gente tem que aprender a lidar com a pessoa, a entender como ela é, justamente para que você dê as oportunidades para ela, para dar as ferramentas para ela. Então, sempre falem, se você é melancólico, se você é fleumático, fale o que você está sentindo para as outras pessoas, e não deixem elas passarem por cima de você, porque acontece muito. Coloque para fora e fale a sua opinião. Certo, gente? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu agradeço muito mesmo. E fiquem com Deus. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar por inbox lá. Pode colocar comentários aqui embaixo do vídeo, certo? Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. E a gente vai conversando mais. Tchau, gente!